Você que está do outro lado, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que reina, aquele que vive para todo sempre, esteja agora no seu lar e na sua vida. Muito bom dia, esse domingo abençoado. A palavra do Senhor diz que esse é o dia que o Senhor... Então vamos fazer o que, irmão? Vamos alegrar no Senhor, porque a alegria do Senhor, a nossa força é justamente esta alegria, né? Quando a gente está aqui, às vezes brinca um pouco, bate um papo aqui antes de começar, justamente porque é esta alegria. Se não fosse a alegria do Senhor, meu irmão, o que seria de cada um de nós? Na verdade, é a presença justamente do que foi falado aqui, desse Espírito Santo, dessa água da vida que nós bebemos um dia, essa água que Jesus disse que nunca mais nós teríamos sede. Quem tem Jesus, quem bebeu da água de Jesus, da palavra, não tem mais sede do mundo, não tem mais sede dos prazeres, dos desejos, não pode ter mais sede. É isso que Jesus estava falando para aquela mulher, até porque ela já tinha uma quantidade de pessoas que estavam com ela, e que Jesus falou aí, o que tu tá também não é seu. Por quê? Porque justamente Jesus quis dizer o seguinte: a água que você nunca mais vai ter sede, sede dos desejos, dos prazeres, sede desse mundo, né? Porque a água que eu te der, a tua sede vai estar saciada, a tua alma vai estar alimentada. Amém? Glória a Deus. Amém, queridos? Então, muito bom dia. Isso é para guardar aí, tá? Você não vai conseguir ler, isso aí está em grego. Eu já faço a mensagem em grego para ninguém descobrir, tá bom? Então, bom dia para vocês. Eu quero também dizer que nosso GPS está trabalhando. Tudo que está aqui, tem um amigo da igreja, é um diácono da presbiteriana, primeira igreja presbiteriana, não foi pelo quartel da Isabelle, porque já tinha ido, não deu para ir, e também nós não temos condições de levar isso agora lá para Petrópolis, né? Mas estamos com a igreja, a primeira igreja presbiteriana de Anchieta, do lado de lá. A da Itatiba é a segunda igreja, mas a primeira é do lado de lá de Anchieta, uma igreja grande, e provavelmente nessa semana eles já estão pegando aqui para levar lá para Petrópolis. GPS trabalhando. Amém, igreja? Geração Profética socorre. A gente faz as nossas contribuições também, porque a palavra do Senhor diz que a fé sem obra, ela é morta, apenas discursos, né? Então, nós não podemos viver só na teoria da palavra, mas Jesus falou, seja praticante justamente na hora da necessidade. Uns conseguem fazer de uma quantidade maior, outros menores, mas para Deus tudo é aceito e se torna igual, porque o que vale é o nosso coração. Amém, queridos? Mas nós também não podemos deixar de realizar as nossas orações. Eu quero aqui, à noite faremos orações pelos enfermos, pelos doentes, mas nós vamos fazer uma oração aqui, que eu tenho falado, para essa guerra cessar ali na Ucrânia, irmãos. É o que eu tenho orado, né? A gente orou aqui para abençoar o povo, enfim, mas eu acho que a gente tem que orar o foco mais certo, e o foco é que a guerra cesse, porque quando a guerra cessa, a praga cessa também. Está lá em 1 Samuel, na época lá de Davi, diz que quando o povo clamou, né, a praga cessou, né? Então a praga cessa também, porque as doenças, as enfermidades, tudo vai piorar, porque vai faltar isso, vai faltar aquilo, a carestia, as coisas vão aumentar, e nós precisamos de clamar agora para que o poder de Deus se manifeste naquele homem lá da Rússia, que diante de Deus ele não é nada, né? Deus é o Deus Todo-Poderoso, né, irmãos? Mas também ele tem uma alma, e a gente tem que não deixar o ódio entrar no coração e pedir, porque para aquele país também, porque quando a gente fala de guerra, a gente olha para um lado, não olha para o outro, mas lá também tem seres humanos que inclusive estão contra a guerra e que estão sendo presos. Não é verdade, irmão? A gente também tem que aprender a fazer isso. Amém, irmão? Senão a gente fica com o coração voltado para um lado só e esquece que o outro lado também tem seres humanos necessitados e carecendo também. Então nós vamos clamar nesse momento
para que essa guerra venha a cessar. Esse é o nosso foco na oração nesse momento. Senhor Jesus, estamos aqui diante de Ti, porque Tu ascendeu aos céus, disse que ia estar à destra do Pai, mas ao conversar com o discípulo, disse que derramaria o Consolador, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui nesse lugar. Esvazia-nos totalmente agora, perdoa todas nossas falhas e pecados, para que as nossas orações possam agora chegar até os céus. E nós pedimos agora, Pai, em nome de Jesus, Tua igreja está aqui presente, Teu povo que está assistindo essa live agora, esse culto ao vivo, meu Pai, em nome de Jesus, nós clamamos agora, cessa essa guerra agora. Tu pode fazer isso, apesar de sabermos que há propósito em todas as coisas, tudo debaixo dos céus, nessa terra, há propósito em todas as coisas, senão o Senhor não permitiria que acontecesse. Mas, meu Pai, como igreja do Senhor agora, pelo povo necessitado, pelas famílias enlutadas, por aqueles que estão sofrendo agora, por aqueles que estão sendo presos agora, Pai, aqueles que não estão tendo condições agora de aonde vai deitar, aonde vai dormir, o alimento acabando, o remédio acabando nas farmácias, e é por causa disso que, como igreja, porque o Senhor deu autoridade para a igreja, e a igreja, a Tua palavra disse, se 2 ou 3 concordarem aqui na terra, no céu, o Senhor ouve. E agora nós estamos em concordância, ligando no céu, ligando na terra, ligando no céu, ligando do céu para a terra, e nós pedimos agora, cessa essa guerra agora. Meu Pai, em nome de Jesus, cessa essa guerra agora, em nome de Jesus, para que haja paz, ainda que nós entendamos, Pai, como aqueles que ministram a Tua palavra e lê um pouco da Tua palavra, que a paz só reinará quando o povo entender que há um Deus poderoso, mas o Senhor pode fazer isso em pró dos seres humanos que ali estão, não só na Ucrânia, mas também aqueles que estão na Rússia agora, famílias que estão chorando também, mães desesperadas que estão perdendo seus filhos como soldado lá naquela guerra também, porque eles vão porque obedecem à autoridade do seu país, que eu tenho certeza que naquele coração muitos não gostariam de estar ali, mas estão apenas para obedecer uma autoridade. E nós pedimos agora, guarda todos eles agora, em nome do Senhor Jesus. Cessa agora, paralisa, entra na mente daquele homem agora e mostra que Tu és o Deus Todo-Poderoso, que ele possa se prostrar diante de um Deus Todo-Poderoso. Meu Pai, arranca toda obra do inimigo de maldade, das trevas, Pai, naquela mente daquele homem agora, e repreenda toda obra do inimigo. Nós estamos aqui clamando com a Tua igreja e orando no nome do Senhor Jesus, e a igreja diga glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Aleluia. Pode sentar. A igreja, ela tem poder para paralisar qualquer situação, irmãos. Por quê? Porque foi Jesus que falou isso. Jesus deu autoridade para a igreja. Ele desce lá num Tártaro, lugar profundo, né? Chamado inferno, lá nas profundezas do inferno. Ele toma a chave da mão do diabo e ele entrega para a igreja, irmãos. Então a igreja tem que entender que há poder na igreja através de Jesus. Amém, irmãos? Isso que nós temos que entender. A chave está agora na mão da igreja. Chave é autoridade. Chave quando você chega na tua casa, esqueci a chave, fica um desespero, né? Hoje ainda tem um chaveiro para fazer outra chave, né? Mas a chave representa abrir portas, abrir situações, amém? E fechar também aquilo que porventura esteja contrário na nossa vida. Ela abre e ela fecha, amém, irmãos? Então a chave é autoridade, é poder. Ela abre, ela fecha. E nós cremos, se nós clamarmos, não importa a multidão, quantos tem, o que importa é o que? Ligado ao Senhor, amém? Então nossa oração daqui para frente, e nós cremos que nós vamos ter essa resposta o mais breve possível. Amém, igreja? Glórias a Deus. Bom, nessa manhã nós queremos ministrar a escola bíblica os 3 domingos
dos fundamentos da fé nós já terminamos. Foi no dia 13, dia 20 e dia 27. Foram 3 aulas falando sobre o fundamento da fé. Mas aí eu, me preparando para ministrar a aula de hoje, eu fui verificar que a Bíblia ela tem muitas perguntas interessantíssimas e que nos traz fatos registrados, que nos traz assim algumas dúvidas, e que é muito importante, biblicamente falando, a gente ensinar a igreja para a gente estar mais de acordo com a palavra. Existem temas muito interessantes para você estudar na escola bíblica dominical. Por exemplo, existe o tema: quanto tempo durou cada praga que Deus mandou no Egito? Às vezes as pessoas falam, pô, veio uma praga, daqui a pouco logo outra, e quanto tempo durou? Essa aula não vai ser dada hoje não, mas são temas que às vezes a gente coloca na cabeça assim, né? Não sei, talvez você nunca se preocupou com isso, mas tem gente que faz essas perguntas, né? Há outras, por exemplo, quem são as 2 testemunhas do Apocalipse capítulo 11? Se é Moisés, Elias, se não é e tal, são alguns estudos, acho que é interessante para nós. Também, Jesus Cristo foi pregar no inferno após sua morte? Será que ele foi pregar lá para aquele que estava lá no inferno, foi salvo? As coisas todas, enfim. Então são algumas perguntas. É pecado chamar o arco que Deus colocou no céu de arco-íris? Isso é idolatria? Então algumas perguntas, porque a Bíblia fala que ele colocou um arco, né? E o arco-íris, às vezes a gente chama também de arco-íris, na verdade. Então a gente tem que entender isso, é pecado, enfim, são algumas perguntas. Mas nessa manhã, eu só mostrei que existem várias coisinhas na Bíblia aqui que traz dúvidas e que é importante nós aprendermos. Parece que não é nada, né? Mas que é muito importante a gente crescer e aprender. E hoje eu quero falar sobre o tema da EBD hoje. Jesus disse que seus servos fariam milagres maiores do que ele fez. Aí eu digo, foi Jesus que falou. Jesus falou assim, vocês vão realizar milagres maiores, ou seja, obras maiores das que eu fiz. E aonde eu posso ler isso? Você que está nos assistindo agora, você que está aqui, João capítulo 14. Obrigado pela tua presença. É importantíssima a escola bíblica dominical, porque a escola bíblica foi a primeira coisa que eu, quando fui escolhido pelo Senhor, que eu passei a participar e nunca mais eu deixei. Inclusive, eu jogava futebol no Atlético Clube Nacional, e quando eu me converti, quando eu vim para o Senhor, o futebol era domingo, né? E aí foi um problema, né, irmãos? Porque eu entrei logo para o coral da igreja. E aí eu era do DA, Departamento Autônomo de Futebol. E aí eu tive que ir lá no dia do jogo do futebol. E quando o técnico entregou a camisa para mim, entregou o short, meião, eu falei, não, Zé Maria, o nome dele é Zé Maria, ele já foi embora, né? Pelo tempo ele já foi, eu já tive conhecimento que ele já foi embora. Eu falei, eu não vou mais ficar, porque eu aceitei Jesus. Ele, o que é aceitar Jesus? Eu falei, você não vai entender. Então, por esse motivo, o futebol é domingo, e eu estou levando a sério o que eu recebi. Agora eu estou no coral, e também entrei para a escola bíblica dominical, e a partir de hoje eu não jogo mais futebol dia domingo, e assim até o dia de hoje, 40 anos, nunca joguei um futebol no dia do Senhor, a não ser quando um passeio da igreja que tem um campo de futebol que está todo mundo presente. A não ser isso, nunca eu deixei a casa, tanto que eu tenho mas no meu WhatsApp ali direto, pessoa me chamando para um futebol dia de domingo. Tiago também tem, né, Tiago? Antônio também tem. Principalmente Master, na minha idade, chama direto. Hoje meu tem, alguns jogando. E eu falo, não, porque eu tenho meu compromisso do dia do Senhor. E é tão importante isso que você não queira saber, irmãos. Tudo que tu não pode fazer por religiosidade. Porque às vezes uma pessoa falou, mas isso é muito... Às vezes isso é religiosidade. As pessoas que não querem nada com Deus, que não querem compromisso com Deus, tudo que você faz para a obra de Deus, ele chama você de religioso. Mas é porque eles não querem nada com Deus. É igual o dizimista. Por que o cara que não dizima,
Porque tem pessoas que falam do dizimista, porque ele não é dizimista. Porque se ele fosse dizimista, ele não falava do dízimo. Ele só fala do dízimo porque ele não é dizimista. E assim vai a nossa vida. Religiosidade não tem nada a ver com compromisso na obra de Deus, irmãos. Religiosidade, eu botei lá, é você vir para a igreja, né, estar na igreja, mas o teu coração não está voltado para aquilo. Isso é religiosidade. Mas é totalmente diferente de você entender os princípios da palavra e entregar um dia para o Senhor. E a Bíblia fala: não farás obra nenhuma, não comprarás, não venderás. Está escrito na Bíblia, irmãos. É um dia que o Senhor separou. Então todos deveriam de estar na casa do Senhor. Somente aqueles que porventura alguma enfermidade, uma dificuldade maior, mas todos deveriam estar. Sabe por quê? Porque os dias anteriores ao dia de hoje Ele já lhe deu para você comprar, para você viver, para você suprir as suas necessidades. Os dias estão difíceis e a gente sabe disso. Por isso que nem todos mais. Eu nunca vi, com toda seriedade, eu só vou falar uma coisinha aqui. Eu nunca vi na minha época de crente, servo de Deus, a carne aflorar tanto no meio do povo evangélico para o mundo como tem aflorado, irmãos. E aí eu passo a entender que justamente é o prenúncio da volta de Jesus. Eu nunca vi um crente ter um desejo tão grande nas coisas, eu não estou falando mundanas não, tá, irmãos? Mas do mundo. Porque uma coisa é o mundo, outra coisa é coisa mundana. Não estou falando que você é mundano, mas das coisas, das belezas, sabe? E isso aí tem afastado o povo do meio evangélico, da igreja. Sabe, pessoas que ontem estavam com um vigor para certas coisas que hoje não estão na casa do Senhor. E aí Deus fala assim: ainda querem que eu os abençoe. Eu abençoo, porque nosso Deus é um Deus justo. Mas vai chegar o momento em que nós vamos necessitar de algo maior de Deus para a nossa vida. Porque eu sempre fui dessa maneira. Eu posso chegar 5 horas da manhã em casa por alguma coisa que eu fiz no sábado, mas no domingo eu estou aqui. E sou o primeiro a chegar. Isso aprendi na minha vida. Desde que eu era obreiro da casa do Senhor, sempre eu aprendi. Inclusive, os líderes da igreja nunca abriam uma igreja quando eu era membro dela, porque quem abria era eu. Os líderes já chegavam lá com tudo preparado. Mas nós já fazemos tudo que tinha que fazer. Entendeu, irmãos? Isso, aí, mas o que o senhor tem em troca disso tudo? Eu tenho a bênção do Senhor. O que o senhor tem em troca nisso tudo? Eu tenho Deus guardando a nossa vida e nos sustentando até o dia de hoje. É isso que Deus faz. Amém, irmãos? A gente precisa de aprender essas coisas aí, para evitar que esse colorido do mundo, que é passageiro, que será tudo destruído, sabe? A gente não possa adorar, colocar o coração mais voltado para essas coisas, porque tudo tem um final, tudo vai acabar. Amém, irmãos? Então, eu estou falando com maior tranquilidade, porque se Deus quisesse com sopro, ele destrói logo tudo, né? Então o pastor tem que ficar tranquilo para falar isso, né? Mas quando a gente fala, é porque a gente nota e também entende que os dias finais estão se aproximando. Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito se esfriará. Se esfriará onde? Principalmente para a obra do Senhor. Mas vamos lá, João 14, versículo 12. João 14, versículo 12 diz assim: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Amém, igreja? Senhor Jesus, engrandecido seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Tu és o Deus maravilhoso, o Deus tremendo e o Deus poderoso. Te agradecemos por acordarmos. Sempre falo aqui que acordar é um milagre, não é uma normalidade. Alguns nem agradecem ao Senhor porque pensam que é normal, mas a vida é um milagre. Esse é o fôlego de vida.
E eu te agradeço por estar respirando nesse momento, porque como é alguém triste, alguém quando ele morre faltando fôlego, que sofrimento. Então, olha a importância desse fôlego de vida. Por isso eu lhe agradeço todos os dias por ele. Muito obrigado pelo direito de viver e mais ainda por estarmos na tua casa, te adorando, te exaltando e acima de tudo sendo grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor nessa semana que passou. Hoje é o início dela, primeiro dia da semana, mas na semana que o Senhor nos deu, o Senhor guardou e cuidou de cada um de nós. Estamos aqui um dia para ser grato ao Senhor por tudo isso. Estamos numa EBD, Escola Bíblica, ensinamento da tua palavra, a maior escola do mundo, porque ela não mexe só com a mente, mas ela ensina e sustenta a nossa alma, o nosso espírito, alimenta o nosso espírito. Obrigado pela tua palavra, tua leitura, e agora eu preciso que o Senhor me derrame agora a tua unção de mestre, para que possa ensinar a tua igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, isso aqui é muito importante, parece que é uma coisa simples. Eu vou beber uma aguinha aqui, porque tá quase fazendo calor, né, irmão? Agora, mais uma vez eu vou dar uma brincadeirinha antes de começar aqui. Eu não boto ar-condicionado aqui na igreja, porque eu antes tinha uma turma aqui jogando futebol lá no Anchieta Futebol Clube. Inclusive o meu foi às 10 horas da manhã, meu futebolzinho lá na Anchieta. Irmão, o sol estava insuportável. Ó, brincadeira não, pô. Jogar num sol daquele ali não é fácil não. A gente jogou lá com o master do Flamengo ontem, né? Aí o Beto, aqueles caras, estavam todo mundo lá. Mas antes os Leões fez a preliminar e jogou lá também. E ganharam, mas tinha uma turma muito alegre lá ontem, que não está aqui hoje, né? Na parte da manhã, na Escola Bíblica Dominical. Então, eu não coloco, porque num campo de futebol não tem ar-condicionado. É um sol do caramba e não tem ar-condicionado, e o cara fica feliz de estar ali, alegre de estar ali, né, irmão? Já viu? Agora, aí chega na igreja, calor, sei o que, pastor, ar-condicionado. Igual praia, eu sempre falo, né? Já viu o cara botar ar-condicionado na praia, meu irmão? Então é só para você notar aí que quando Jesus pregava naquele sol lá, hein? Meu Deus. E aquele discípulo dele? Com aquela vestimenta, né? Pregando a palavra. Nós somos muito fracos, irmãos. A verdade é que nós somos muito fracos. Somos uns crentes fracos mesmo. E a gente tem que falar isso, porque essa é a verdade, né? Tá vendo que eu tô mais calmo para falar isso? Sabe por que eu tô mais calmo? Porque falar brabo não adianta mais. Não adianta mais. Jesus falou: vinde a mim. Então não adianta mais. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Então vamos lá. Jesus disse nos evangelhos, porque está aqui registrado em outros livros do evangelho também, que nós, seus servos, que nós somos servos do Senhor. Amém, irmãos? Alguns já querem ser outra coisa, mas na verdade nós somos servos, sempre seremos servos. Amém? O próprio apóstolo Paulo, em todas as suas cartas, ele fala: eu, servo do Senhor, apóstolo. Aí, mas ele primeiro se enquadra como servo, porque todos nós somos servos. Então, nós, os seus servos, a Bíblia fala que é através de Jesus que nós faríamos milagres maiores do que ele fez. E a gente precisa entender isso aqui. Aí, eu tinha uma dúvida. Eu não sei se você tem essa dúvida, você que está nos assistindo tem essa dúvida. Que milagres seriam esses? Que milagres maiores seriam esses? Alguém já leu esse texto e ficou meio assim? Aí você fica assim: meu Deus, Deus ainda não realizou nada através de mim, milagre nenhum. E como é que Jesus disse aqui
que o servo dele, nós somos servos do Senhor, amém, igreja? Jesus estava falando com os seus discípulos, seu servo, faríamos obras maiores do que ele fez. Agora, por que isso não acontece no dia a dia? Por que nós não vemos essas maiores obras? Porque maiores obras são milagres extraordinários, são coisas além daquilo que é possível, no meu ponto de vista. Não é verdade, irmãos? Amém, igreja? Agora, ou seja, por que nós não temos visto esses milagres acontecendo em nossos tempos? Se Jesus mesmo, no versículo 12 do capítulo 14, ele chega aqui e ele fala para os seus discípulos: ó, vocês, eu vou ter que ir lá para o Pai, 14, 12, eu vou ter que ir para o Pai. Deixa eu ver aqui que o ventiladorzinho abençoado tá tirando a minha página aqui, né? Eu vou ter que ir, mas vocês vão fazer milagres maiores daqueles que eu fiz. E nós sempre tivemos essa dúvida. A gente pega alguns versículos intercalados. A tendência nossa não é só ler o contexto, nós temos tendência de ler texto, né? Por isso que as grandes seitas heréticas, elas foram fundadas através de textos. Por exemplo, Isaías tem uma parte que fala: vós sereis minhas testemunhas. Aí o homem lá pegou e botou testemunho de Jeová. Então é uma história aí da fundação das igrejas, das testemunhas de Jeová. E assim vai, porque pegam textos, não pegam os contextos, e aí a gente fica com essa dúvida a vida toda. Vamos lá. Normalmente essa frase é dita por pessoas que veem com bons olhos igrejas com foco na teologia da prosperidade e também nos milagres, como evidência de que Deus está agindo em determinado lugar. Então, esses homens que focam na doutrina da prosperidade, que focam apenas em manifestação de milagres, de curas e prodígios e poder, eles pegam esse texto, tá? E aí, você muitas vezes, que não vê alguns fatos acontecendo em outros lugares, ele procura lhes prender através disso, porque você começa a entender através daquele líder que o que Jesus diz está se cumprindo na vida daquele homem, e ele começa a atrair pessoas, a atrair multidões, porque ele pega um texto. E a igreja tem um foco. O foco é aquilo que a pessoa se prende, somente aquilo, tá, irmãos? Igreja não pode ter um culto igual. Não, a minha igreja tem um padrão de culto. Que padrão de culto? Se a igreja ela é dirigida pelo Espírito Santo de Deus, qual é o padrão de um culto? Não é verdade? Hoje, por que Deus não operou no domingo como operou no domingo passado? Meu Deus! Não é desse jeito, não é todo domingo que vai acontecer aquilo que você pensa que tem que acontecer. Vamos deixar Deus trabalhar. Quem trabalha é o Espírito Santo de Deus. Mas todos os cultos têm a presença de Deus. Só acontece, os homens pegam o texto, se aproveitam da oportunidade, não pega a hermenêutica para dar uma ajustada no texto, não pega o contexto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. É o que os homens pegam aí. Sabe da fragilidade da humanidade, que não gosta também de fazer análise bíblica? Eles fazem análise de tudo, análise financeira, tudo eles fazem, mas análise bíblica eles não fazem, né? E aí a gente vai ficando aí preso, presa, e a Bíblia fala: não sejais presa de homem algum. E por consequência disso, eles vão agindo dessa maneira, e aí a pessoa fala assim: meu Deus, o poder de Deus está se cumprindo na vida daquele homem ali. O que Jesus disse, ele está fazendo obras maiores. Tudo isso porque o servo de Deus hoje não quer aprender a palavra de Deus, né, irmãos? Nós não queremos mais. Quando se trata de estudo, né, irmão, as pessoas não querem mais aprender a palavra de Deus. Então, assim, qualquer líder que não... Aí o que acontece? Eles agem dessa maneira, Tiago? Aí
qualquer líder que não demonstre o famoso, aspas, poder, não é visto como sendo um homem de Deus. Porque aí as pessoas são atraídas por isso. Jesus, a pessoa não pega o contexto também, e aí ela se prende àquilo ali e vê que aquilo é algo extraordinário. Quem está entendendo aí? Aí prende as pessoas, e aí as outras pessoas vai para uma igreja, às vezes até algumas devem ter entrado aqui. Eu falei, eu vou sair dessa igreja aqui, que essa igreja não tem poder não. Essa igreja aqui não tem milagre, mas também não tinha aleijado, não tinha cego, não tinha surdo, não tinha paralítico. Qual é o poder? O poder da palavra, então. Não é verdade? Porque Jesus falou, os mais cegos são aqueles que vê e não enxerga. Eu era cego e Jesus fez eu ver. Mas é porque as pessoas só entendem coisa literal. A verdade é essa. Não é verdade, irmão? Precisa aprender isso. Nós todos aqui éramos cegos, paralíticos, porque não tinha caminho para andar, não tinha direção, né? Amém? E o Senhor nos curou através da escolha dele por nós. Então, em qualquer líder que não demonstre esse famoso poder, aspas, não é visto como sendo um homem de Deus. Já que Jesus disse, segundo interpretam que seus servos fariam obras maiores do que a que ele fez. Então, no texto que nós lemos, diz isso mesmo. Diz que aquele que crê nele, quem crê em Jesus aqui, diga glórias a Deus, faria as obras que ele faz, e outras ainda o quê? Maiores. Fala para o teu irmão assim, outras maiores, porque eu quero me prender também nisso. Alguns têm interpretado essa fala de Jesus Cristo focando no fato de que nós somos servos de Jesus Cristo, e iremos fazer milagres maiores do que aquele que Jesus fez. Eu lhe pergunto, mas será isso mesmo que o texto quer nos comunicar? Será que é isso mesmo que a fala de Jesus ao seu discípulo queria nos comunicar? Os que são os milagres maiores então citados por Jesus? Agora vamos aqui fazer, eu peguei ali hoje, cheguei cedo na igreja, falei, eu tenho que chegar mais cedo na igreja do que o horário que eu cheguei pro futebol. Aí graças a Deus eu cheguei mais cedo. Aí eu comecei a fazer uma relação dos milagres que Jesus realizou. Já que o texto fala de obras, vamos relembrar algumas das obras realizadas então por Jesus, porque o texto fala de obras maiores. Então nós vamos aqui colocar em ordem, eu poderia colocar muito mais, o horário não daria, de algumas obras que foram realizadas através de Jesus. Primeiro, Jesus devolveu a visão a cegos. Primeira obra, amém, irmãos? Está registrado na Bíblia, vocês conhecem muito bem, né? Até porque você tem que entender que na época de Jesus existiam lugares de só ficar os doentes, cegos, paralíticos. Aqui nós não temos esses lugares, né, irmão? Né? Mas existia, então era feita a obra dessa forma, e também o evangelho também era anunciado através desses milagres, né? Mas alguns que passavam a enxergar, depois eles iam para o inferno também, porque eles enxergavam, viam o mundo colorido, e agora ia para o prazer do mundo. Tem tanta gente que está ceguinho aí, irmão, desculpa aí, deixa ele ficar, porque ele está indo com a bengalinha dele para a igreja, lendo a Bíblia lá assim, ó. O dia se fizer um milagre, ele enxergar, ele não viu tanta coisa, que alguma coisa pode atrair ele para o mundo. Então Deus sabe todas as coisas. Se alguém ainda não foi curado de alguma coisa, é porque Deus sabe lá na frente o que vai acontecer. Fica tranquilo, meu irmão. Amém, irmão? Fica tranquilo, tá bom? Então vamos lá, esse é o primeiro aqui. Agora vamos lá. A Bíblia fala que Jesus fez uma obra de paralíticos andarem. Depois diz que ele ressuscitou um morto que já estava, olha só, irmãos, em decomposição, já havia 4 dias, o Lázaro. Você já viu algum homem hoje fazer isso? Você já viu algum líder evangélico fazer isso? Outro aqui, irmãos,
Diz a Bíblia que Jesus, no primeiro casamento, no primeiro milagre realizado naquele casamento, ele fez o quê? Ele transformou a água em vinho, né? Hoje alguns já podem até fazer isso aí, mas com a sua tecnologia, né? Enfim, mas não de um milagre realizado da forma que foi com Jesus. Outra coisa, irmãos, olha aqui, olha a obra que Jesus fez. Ele curou leprosos. Hoje os líderes ficaram com medo de tocar em pessoa que tinha Covid. Podia nem entrar na igreja. Não entra não, tu está com Covid. E Jesus tocava nos leprosos. E os discípulos também tocou nos leprosos. Amém, irmãos? Então, olha outra aqui. Controlou tempestades. Meu Deus. Olha que milagre de Jesus. Ele controlou. Tu já viu alguém que controlar, algum líder, seja evangélico, seja do outro lado, seja o que for, controlar a tempestade? Mas Jesus fez isso, irmãos. A Bíblia está relatada na palavra do Senhor. Outra coisa também, curou mudo. Curou mudo. Tem alguns mudos que não vão ser curados, porque se curar ele pode falar alguns palavrões, algumas coisas, né? Falar algumas palavras que não servem, então fica mudinho mesmo. Inclusive ele já pode até falar com os sinais, né? Tem. Eu dava aula no seminário, do lado tinha uma reunião só de mudo, uma professora ensinando lá. Rapaz, vou dizer alguma coisa para você. O barulho era maior na sala deles que na nossa. Sabia? O barulho era maior na sala deles que na nossa sala. Né, filha? Minha filha tá ali só assim, pai, vai falando isso aí, né? Então nem todo mundo vai receber o milagre não, irmãos. Nem todo... A Bíblia tem um lá, quando Jesus curou ele, que ele era aleijado. Aí Jesus curou. Tu sabe que aquele homem que foi curado, um dos dois ladrões na cruz, um foi ele. Ele passou a andar e depois passou a ser ladrão. E Jesus curou ele. Então a gente tem que entender determinadas coisas quando é para realizar milagre e quando Deus não faz, qual o motivo é. Porque Jesus olha lá na frente, irmãos. Amém, irmão? Mas vamos lá aqui. Aí ele curou mudo. Agora, outro milagre que eu ainda não vi. Quem é servo de Deus aqui? Porque Jesus falou: os meus servos farão obra maior do que eu fiz. Esse milagre aqui, então, Jesus alimentou uma multidão com 5 pães e 2 peixes. Quando faltar uma comida na tua casa, faz isso lá. Na tua família, reúne todo mundo, pega. Ninguém vai querer comer um pedaço. Você vai dividir um pãozinho, 5 pãezinhos. As pessoas querem comer um pão inteiro hoje. Tu dividir 5 pãezinhos, se não fizer um milagre da multiplicação, não vai dar nada para ninguém. Porque lá na minha casa era assim: 10 irmãos compravam uma bengala, porque era um pão daquele chamado bengala, e dividia para todos os 10 irmãos. E a briga maior, minha irmã está assistindo aí, a minha irmã Eunice está assistindo. Qual era a briga maior? Para ver quem comia a parte de cima, o bico, chamado bico. Que briga que era! Acabava jogando pão em todo mundo de briga e ninguém comia mais nada. A rapaziada de hoje tem que agradecer a Deus, né, irmão? Porque a mãe e o pai vai lá no mercado e compra 10 pães logo para eles comerem. A gente tinha um pão para 10 irmãos, tirando a mãe e o pai, tá? Aí Jesus vai, uma multidão. Olha aqui, os discípulos não puderam fazer nada. Aí Jesus vai e multiplica. E outra coisa, houve uma outra ocasião que não se fala muito dessa multiplicação. Se fala da primeira dos 5 pãezinhos e dos 2 peixes. Mas teve uma outra ocasião que ele alimentou outra multidão com 7 pães. O povo estava acostumado, aí daqui a pouco queria de novo. Agora vocês façam. Porque agora alimentar a multidão não era mais o pão e o peixinho, mas era a palavra de Deus. Então um milagre maior do que esse, quando você alimenta pela palavra, tu está fazendo já um milagre maior do que Jesus fez. Amém, igreja? Então aqui alguns dos milagres que Jesus... Outra coisa, tem um outro aqui que eu anotei, diaconisa Rosana. Ele andou sobre o mar. Ah, mas Pedro também andou. Quando ele olhou para baixo, ele se afundou.
O único que ficou em pé no mar, que andou mesmo, foi Jesus, firme. Tem outro aqui, que diz a palavra aqui, que ele curou uma orelha decepada. Aquele soldado, né, quis defender Jesus, porque era a boa intenção dele, porque iam prender Jesus, só que ele também não entendia que Jesus não ia morrer à espada, ele ia morrer crucificado. E se ele entendesse isso, ele nem se metia naquilo ali. Às vezes a gente quer defender Jesus em certa ocasião, deixa, porque cada um vai pagar por si mesmo. A gente precisa defender Jesus. Ele vai vir como chama de fogo, ele vem julgar a nação. Cada um vai pagar por as agressões de todas as maneiras que fizeram contra ele. Não é verdade? É gente que tem que antecipar. Por isso que Jesus fez lá, botou a orelha dele no lugar, porque Jesus não ia morrer à espada, ele ia morrer crucificado. Amém, irmãos? Então está aqui algum deles, andou sobre o mar. Agora, um dos maiores milagres também foi que ele ressuscitou após ele morrer. Você já viu algum desses homens aí? Esses grandes homens de Deus são, mas que extrapolam um pouco, e eles conhecem a interpretação da Bíblia, porque eles fizeram seminário, estudaram hermenêutica, mas que em alguns momentos se aproveita da ignorância do povo. Você já viu algum deles ressuscitar após morrer? Jesus, depois que morreu, ele ressuscitou. Amém, irmãos? Então, olha que milagre. Então, olhando para as obras de Jesus citadas em tudo aquilo que a gente falou aqui anteriormente, eu faço mais uma pergunta objetiva. Alguns após Cristo conseguiu fazer obras no sentido de milagres e coisas extraordinárias maior do que ele fez? Vocês já viram alguém aqui, irmãos? Nesse mundão todo, alguém? Isso aqui relatei algumas, teve muitas outras. Nós ainda não vimos. A gente vê algumas pessoas que se aproveitam da oportunidade do versículo, tá, irmão? E prende a multidão por alguma aparentemente milagres realizados. Existe alguns, de fato, sim, porque Deus é Deus, Ele cura quem Ele quer, e naquele momento ali, pela fé, Deus trabalha. Mas existe falsas curas que são realizados em alguns lugares, justamente porque eles pegam esse texto e atraem o povo. E aí, como eu falei, pessoa que vem desse lugar, se entrar aqui, ouvir uma escola bíblica, ele vai sair e vai falar: não, aquela igreja ali é muito fria, não serve para mim não, eu quero uma igreja de milagre. Aí ele é atraído por esse lugar, e esses lugares sabem muito bem como fazer as pessoas serem presas. Amém, irmãos? Então é isso que a pergunta é essa. Eu não conheço, nunca conheci. Eu conheço algumas coisinhas aí que foram realizadas através de homens aí para tentar trazer multidão para a igreja, mas isso aí já está acabando já. Eu não vou nem relatar aqui, porque não vale a pena ficar relatando isso, né? Sinceramente, eu não conheci, e sinceramente, enquanto eu viver nessa terra, eu nunca vou conhecer ninguém que tenha realizado obras, não vou nem falar maiores, iguais que Jesus realizou. Então, o que o texto quer dizer então? Se fazer obras maiores do que a de Jesus definitivamente não está ligado a milagres extraordinários, o que Jesus quis dizer com fará também obras que eu faço e outras maiores farás? Se isso não está ligado aos milagres extraordinários que Jesus fez, o que então Jesus estava falando para o seu discípulo? Bom, diante de tudo que nós já falamos aqui, dá a entender que fica evidente, pela compreensão do texto e também do contexto, que Jesus tinha em mente a extensão da obra que Deus, olha só, da extensão da obra de Deus, e não o tamanho e qualidade dos sinais, mas era a extensão da obra de Deus, e não a qualidade dos sinais, o tamanho e a qualidade dos sinais que operava. Diga-se de passagem, só ele mesmo para operar coisas tão grandiosas
e únicas, só Jesus realizou. Então, diante do texto e do contexto, fica evidente que Jesus estava falando no sentido da extensão. E nós vamos explicar isso aqui um pouco. Jesus, enquanto homem, olha para o teu irmão e diga assim, ele estava limitado. Ele estava limitado em sua encarnação, porque ele se fez homem, ele se encarnou, habitou entre nós. Então, quando ele estava com os seus discípulos ali, ele estava como homem, encarnado como homem. Então, como homem, ele era o quê? Como Deus ilimitado. Mas como homem, ele era limitado. Amém, irmãos? Em sua encarnação, já que ele iria, o que ia acontecer com ele? Ele iria morrer, como ele profetizou várias vezes aos seus discípulos. Quando ele se reuniu com seus discípulos, eu vou ascender ao céu, eu vou partir, terceiro dia eu vou ressuscitar. Era a conversa que eles tinham com seus discípulos. Ou seja, o tempo de Jesus como ser humano aqui na terra era limitado. Logo, as suas obras como homem também era limitada. Amém, irmãos? Deixa eu beber uma aguinha. Corda vocal. As cordas vocais já há muitos anos falando, né, irmãos? Anda, falo em casa também. Anda, falo no outro lugar, então vai juntando tudo, né, irmão? Aí tem que orar pelas cordas vocais, né, irmãos? Porque eu tive uma amiga da Batista que cantava muito, usava demais, e uma vez ela teve esse problema e ela foi se defiando. Depois, inclusive, até Deus a chamou, porque ela ficou quase uma depressão, porque ela cantava muito, fazia obra, Deus usava a voz. Então, tudo aquilo que Deus te usa para realizar, tu peça a Deus para guardar na tua vida. Amém, irmãos? Porque é aquilo que Deus vai realizar a obra através de você. Então é muito importante a gente cuidar. Então eu vou procurar falar menos dentro de casa. Amém, irmãos? Glória a Deus. Se você que não usa muita voz, pode falar um bocadinho mais. Por que vocês viram aí? Ninguém fala em casa, não? O Lucas não falou, nem eu escuto a voz do Lucas. Ou ele chegou, nem sabia que ele chegou. Inclusive, quando ele entrou aqui hoje, eu cantei aquele corinho: visitante, seja... Quando chegar os outros, se chegar hoje à noite, eu vou cantar: visitante, seja bem-vindo. Vou cantar, irmão. Então, enquanto ele, como homem na terra, ele estava ali limitado, né? Porque ele profetizava, falava várias vezes para os seus servos que ele iria morrer, que tinha um objetivo dele aqui nessa terra, né? Então, logo, as suas obras também eram limitadas. Então, nós sabemos que seu ministério foi de apenas aproximadamente 3 anos, 3 anos e meio, aproximadamente. Amém, irmãos? Por esse fato, Jesus justifica a questão das obras maiores, por esse fato, porque qual foi o tempo do ministério dele na terra aproximadamente? 3 anos, 3 anos e meio aproximadamente, né? Parece até que os 3 anos e meio já faz parte da metade dos 7 anos, né? Da grande tribulação que ele preparou, da tribulação que ele já preparou o povo, né, irmão? Dá tudo a entender isso, a escatologia, isso é para depois. Não. Ele dizendo o seguinte: eu vou para junto do Pai. Ele pega o discípulo, ele fala: eu vou. Tu tem que ver o contexto. Eu só peguei o versículo 12 do capítulo 14, mas o contexto. Ele estava conversando com o seu discípulo, batendo papo com o seu: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede em mim, aquelas coisas todas. E ele foi batendo um papo, e aí ele chega um momento que ele fala assim: eu vou para junto do meu Pai. Aí ele fala: as obras, aí aspas, maiores que os discípulos fariam, citadas por Jesus, estão ligadas à sua partida. Porque ele falou: eu vou para o meu Pai. Ele poderia falar: o meu ministério aqui está muito curto, 3 anos e meio, 3 anos aproximadamente, eu vou ter que ir para meu Pai. Então o papo, o assunto de Jesus nesse texto estava ligado à sua partida. Às vezes você está conversando com alguém, você tem que entender o que está ligado àquela conversa, né?
O que está ligado, pô, você está batendo um papo da catástrofe, está ligado agora o que aconteceu ali em Petrópolis. Então tu tem que entender o fato do que está ligado. Então, nesse momento aqui, o assunto que Jesus estava tendo estava ligado à sua partida. Está entendendo, igreja? Amém, igreja? Logo depois, na sequência do capítulo 14, tu vai ver. A gente vai ver, não vou verificar para você ter a aula de casa, a aulinha de casa. Logo depois do capítulo 14, Jesus promete o Consolador. Está conversando com seus discípulos. E logo depois ele vem, na sequência do capítulo 14, Jesus promete o Consolador, que nós sabemos que é o quê? O Espírito Santo. Que ele daria continuidade, o Espírito Santo daria continuidade à obra de Deus através dos seus servos. Então Jesus estava falando, estava ligado à partida dele, mas que obras maiores ele faria no sentido de extensão, porque milagres, igual foi relatado aqui que Jesus fez, nenhum homem fez, nenhum discípulo fizeram. Amém, irmão? E ninguém vai fazer nessa terra. Inclusive só um que vai enganar, que vai ser o anticristo. Porque olha só, Jesus ressuscitou dos mortos, o anticristo vai fazer a mesma coisa, para que as pessoas entendam que ele é o Cristo. Algumas obras não vai ser realizadas pelos homens dessa terra, mas pelo anticristo vai, para que possa enganar o mundo. Pode falar. Não posso te responder isso agora para a gente dar um estudo mais minucioso. Mas algumas coisas, por exemplo, tu sabe que ele vai ser atingido ser atingido para a morte e morre. Não é verdade, irmão? E depois ele ressuscita. Porque são milagres que Jesus realizou extraordinário para que vai imitar. Por isso que é anticristo, ou enganador. Então ele imitará, porque o mundo estará voltado para ele. O que o mundo está voltado agora, irmão? Vai ver as igrejas com multidões agora. Será que está ouvindo a aula de EBD? Será que está ouvindo um estudo da palavra? Porque o mundo está voltado para isso. Presta atenção nisso, está voltado para milagres, prodígios. Existem pessoas que estão lá 200 anos no lugar ouvindo isso, pensando, e ainda estão doentes. A verdade é essa. Mas o anticristo, homens nunca fizeram e nunca vão fazer. Amém, igreja? Essa obra, assim nós podemos concluir que a obra, presta atenção, maiores, aspas, que Jesus disse que seus servos fariam, foram a expansão do reino de Deus, irmãos. Porque o discípulo tinha ido de pregar o evangelho a todas as nações. Jesus deu essa ordem para eles. Jesus pôde ir para todas as nações em 3 anos e meio? Aproximadamente 3 anos? Não. Verdade, irmãos? Porque a fala dele se referia à sua partida. Mas a obra do Senhor dava continuidade, tanto que ele derramou o Espírito Santo, mandou, eu não vos deixarei órfão não, fica tranquilo aí, porque eu vou para o Pai, mas eu enviarei o meu Consolador, o Espírito Santo, que é Deus. O Espírito Santo está no nosso meio, que é aquele que realiza a obra agora nos servos do Senhor, que é o Espírito Santo de Deus. Então, no sentido aqui, fariam obras maiores no sentido de expansão do reino de Deus. Jesus teve um ministério bem restrito em termos territoriais. Então o ministério de Jesus bem restrito em termos territoriais, mas que os discípulos iriam pregar ao mundo todo. Você pode verificar que logo após a sua morte, nós vemos que os seus discípulos alcançaram quase todo mundo. Ou não foi? Porque esta era a ordem de Jesus para eles, a expansão territorial e não milagres que ele fez, porque nenhum homem fará os milagres que Jesus realizou. Amém, igreja? Estão aprendendo o texto que nós lemos, é importante isso, né?
Então é nesse sentido aqui. E naquela época eles pregaram o evangelho do reino, né, a todo mundo. Claro, e o evangelho foi pregado a todo mundo, porque olha aqui, eles falaram assim, quando o evangelho for pregado a todo mundo, então Jesus virá. Mas aqui nessa época, o evangelho, através dos discípulos, eles foram pregados a todo mundo, porque era coisa territorial, irmão. Existiu o Brasil, existiu outras nações, existiam alguns países? Não. E agora, como que é pregar em todo mundo? Os discípulos pregaram aqui literalmente todo mundo, numa expansão territorial. Mas agora qual é o milagre maior que nós teremos que fazer? Realizar que o evangelho chegue agora em todo o universo. E graças a Deus, em todo o universo tem lá uma igreja, uma congregação, alguma coisa falando de Jesus. Sabe qual é a maior justiça de Deus? Às vezes a gente fala assim, quando perde uma pessoa, um ente querido. Para mim toda a família é ente querido. Ainda que você tenha alguma indiferença, você é um querido seu. Se as indiferenças fizessem com que as pessoas não fossem queridas, ninguém ia ser querido de ninguém. Então todo mundo para mim é ente querido. Mas às vezes fala assim, será que ele ouviu falar de Jesus? Aí fica, será que ele está no céu, está no inferno? Bom, primeiro ponto, se ele não ouviu, você já falhou. Se ele não ouviu, você já falhou, porque era uma ordem que Deus deu para você como serva dele. Então nós já falhamos nisso. Mas se você falhou, eu vou te dizer o seguinte, se alguém partiu e você pensou assim, ninguém nessa terra vai sair sem que tenha ouvido falar de Jesus. Porque senão, na hora da decisão de Deus, direita, esquerda, ele seria injusto. E Deus é justo. E as obras maiores que Jesus falou que nós faríamos no sentido de expansão territorial, ela se cumprirá. O índio que está lá, o índio meu, não é esse índio que tem celular melhor do que o meu, deputado federal, deputado estadual, o índio que está querendo a terra, casa, apartamento, quer tudo agora. Eu estou falando daquele mesmo lá, aquele da época bíblica mesmo. Até esse verá sinal da existência de Deus. Não adianta, porque Deus é justo. Então tira essa tua preocupação. Agora, a partir daqui para frente, existem pessoas da tua família que estão aí com a vida, graças a Deus. Aproveita a oportunidade para falar de Jesus. Entendeu, irmão? Que a gente não perde, a gente perde as oportunidades, que pensa que aquela pessoa vai viver a vida toda. Amanhã eu falo. Depois, se eu falar hoje, ela vai se aborrecer comigo. Problema que ela se aborreça. Se eu falar com meu marido, ele não é crente, ele não vai dar mais um beijinho. Pô, problema é que ele não te beije mais. Qual é o problema de beijo? Mas meu marido, minha mulher. Meu irmão, Jesus tem que ser a diferença. E a alma dele depois? É aquilo que eu falo, você diz que ama tanta pessoa, não faz Jesus para ele, então você não quer ir lá em cima contigo. Para que aquela preocupação? Será que a gente vai se conhecer lá no céu? Vou dar essa aula aqui também. Para que essa preocupação? Se você não falou de Jesus para ele, ele também não precisa conhecer não, irmão. Tanto problema com todo mundo aqui nessa terra, ainda vai conhecer, para quê? Só para lembrar. Imagina olhar para a pessoa e falar, meu irmão, você me traiu. Só vai ser paz, amor e tranquilidade. Então Deus não vai deixar essas coisinhas não. Pô, vai ter um sinalzinho muito longe, eu acho que muito. Porque senão, meu irmão, tu tá aqui também, irmão? Aí ele vai falar, e você também tá aqui? Eu pensava que tu não ia estar. Que é uma briga, né, irmão? Os evangelhos são sensacionais, né? Um padre, um desses dois padres mais falados, esqueci um deles agora, um que às vezes está mais gordo, está mais magro, ele disse o seguinte, ele disse que o povo que mais se divide é o povo evangélico. Isso veio de uma expressão de um padre, e é muito triste a gente ouvir isso, né, irmão? Então vamos lá.
logo após a sua morte, nós vemos que seus discípulos alcançaram tudo aquilo que Jesus falou. Eles realmente alcançaram alcançaram todo mundo daquela época. Sabe o que eles fizeram? Pregando o evangelho do reino de Deus. O maior milagre é quando uma pessoa é transformada, ela é curada, ela é liberta. É o maior milagre que pode acontecer. A gente ora para tantas pessoas enfermas, é importante, mas a gente esquece de orar para a salvação dela, porque ela pode estar curada fisicamente, mas a alma, se não tiver, já era, irmãos. Não é verdade? E o corpo não entra no céu, ou seja, só vai estar curada para sobreviver, para viver nessa terra mesmo. Tem muita gente de cadeira de roda que deve estar pensando assim: eu gostaria de sair dessa cadeira de roda para pular o carnaval. É os pensamentos de muitos aí que tem alguma necessidade, e aí Deus fala: deixa aí, ficar sentadinha mais um pouco. Só que a gente não entende isso. Mas se ela se converter, aí é outra coisa, porque a alma agora está transformada e liberta. Amém? Ela vai poder pular de alegria com o seu espírito. Amém, irmão? Então a gente tem que entender alguns princípios para a gente não ficar a vida toda com um pensamento e que traz até além de ansiedade, uma prostração para alguns evangélicos, porque Deus não ouviu a minha oração. Deus ouviu, porque Deus só tem sim, sim. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. Ele ouviu. É que você não entende, amém, irmão? Amém, queridos? Então, nós entendemos aqui, através do texto, né? É claro que hoje nós também vamos lá. O negócio foi tão profundo com a palavra de Jesus para os discípulos, Tiago, que hoje nós também fomos alcançados por aquele evangelho. Aquele evangelho iniciado no território de Israel por Jesus, que era o território, a expansão territorial. Todo Israel ali, através dos discípulos, foram alcançados através da palavra, do evangelho, né? O evangelho, boas novas do evangelho. E nós que estamos nesse mundo agora, nesse território, nessa expansão, quantos mil metros quadrados tem esse mundo? Você sabe dizer? Não. É muito extenso. Nós fomos alcançados por aquele evangelho. Então, obras maiores aquele discípulo fizeram, no sentido de expansão territorial, porque nós fomos alcançados por causa desse evangelho. Que milagre extraordinário! Nesse sentido aqui, já para a gente finalizar, aí a Gabriela vai falar, depois que ele fala finalizar, tem mais meia hora. Mais meia hora. Isso é assim mesmo, pregação é assim, finalizar, mais meia hora, a gente dá uma, assim, fala finalizar, já para tu se preparar. Para você já saber o que tu vai fazer e tal, né? Porque senão, se o pregador não falar isso, já para finalizar, você fica sem saber o que vai acontecer depois. Por isso que a gente fala isso, e eu estou acompanhando a hora ali. Tá bom, irmãos? Não está na hora do almoço ainda não. Nesse sentido aqui, nós podemos ver que os servos de Cristo, equipados com o quê? Com o Espírito Santo, o Consolador, porque Jesus, ele foi e ascendeu aos céus, porque eu vou para o Pai, mas ele equipou os seus discípulos com o Espírito Santo de Deus. Nós fomos equipados pelo Espírito Santo, amém, queridos? Alguns louvores falam assim: derrama o teu espírito. Na verdade ele já foi derramado. A gente canta, a gente adora, eu sei, mas ele já foi derramado no nosso meio. Nós somos equipados pelo Espírito Santo de Deus. Os discípulos foram equipados pelo Consolador, Espírito Santo de Deus, da promessa, porque Jesus prometeu, e essa promessa se cumpriu com seus discípulos. Amém, igreja? Então nós, olha para cá agora, irmão. Conclusão, depois da conclusão mais 20 minutos. Conclusão da aula de hoje. Eles fizeram obras maiores. Em que, pastor? A que Jesus fez, milagre extraordinário, não.
Ressuscitar um morto de 4 dias? A gente não ressuscita nem a hora que acabou de morrer. Eu sei que tem muito crente que bota a mão lá e fica lá, Senhor, ressuscita, é a vontade, o prazer, o desejo. Mas ainda não vi, não. E alguns crentes que pedem, quando vê se levantar, sai correndo. A igreja estava lá orando lá para Pedro, orando para ele lá. Aí ora lá para Jesus, para todo mundo orando. Quando bateu a porta lá, que eles abriram, eles ficaram com medo. Quando viram, ou você ora crendo, ou você não ora. Ou não é? Aí quando bateu lá, que Jesus... Aí quando os discípulos estavam lá no barco lá, que Jesus... É um fantasma! Eles não entendiam, eles não sabiam que Jesus era o Deus Todo-Poderoso. Mas o fantasma! Então, é por isso que Deus não permite, porque você vai orar, ali na hora vai acontecer, você vai sair correndo? Não é verdade, irmão? Então, por isso que Deus não permite certas coisas, porque nós não fomos preparados para isso, não. A questão aqui é extensão territorial. E que você foi alcançado por causa daquele evangelho. Tá bom, irmãos? Amém? Eu terminei. Então, quem aprendeu a palavra aí? Nós fizemos obras maiores do que Jesus. Porque nenhum homem tem capacidade, por mais nomenclatura que eles arrumem por aí, que já tem até semideus nessa terra. Mas vai ter o anticristo também, semideus é pouco. Por mais nomenclatura que eles queiram colocar, no sentido de hierarquia, de estar à frente ou melhor do que alguém, eles nunca farão obras, milagres maiores que Jesus fez. Agora, podemos sim fazer no sentido de extensão, já foi feito, porque Jesus estava falando naquela época para os seus discípulos, que foi um território de Israel, o evangelho foi pregado ao mundo todo e chegou até nós. Então esta é a interpretação de João 14, versículo 12, que Deus possa te abençoar em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Glória a Deus. Glória a Deus. Agora, viu, eu falei aqui e não se prepararam. O que vai ter agora? É ao vivo, hein? O que vai ter agora? Nada? Tá vendo? Ao vivo. Vamos adorar o Senhor. Vamos colocar de pé, vamos adorar. Então é importante nós aprendermos. Quem sabe na semana que vem nós podemos ministrar aqui. Jesus Cristo foi pregar no inferno após sua morte. Uma escola bíblica dominical aí, tá bom, irmãos? Amém, queridos? Ensinamento recebido e aleluia, lendo até essa passagem, né, a gente vê, como o pastor fala, né, o contexto é muito importante. Lá na frente o Senhor fala da sua ida, né, para o Pai, fala da promessa do Espírito Santo, e ele fala mais ainda, né, que aquele que ama o Senhor é aquele, não aquele que diz com a sua boca, né? Mas é aquele que guarda e cumpre os seus mandamentos. Então, é isso. Essa é a mensagem para a igreja. Aleluia. Que só poderá realizar obras maiores se tiver alinhada a palavra, a vontade do Senhor. Aleluia. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar.
sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em verdade eu vos digo que eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Amares verdadeiramente, terei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Aleluias, aleluias. Graças a Deus, queridos. Para finalizar, você que tem a tua semente e pode abençoar a casa do Senhor, pega a tua envelope, traga aqui. Lembrando que hoje estaremos, se assim for a vontade do Senhor, de volta às 19 horas com culto de celebração. A ceia, o café da comunhão, a ceia vai ficar para domingo que vem, no segundo domingo, ok? Nós fizemos a ceia já no segundo domingo. E como eu sempre falo aqui, outras coisas de interpretações bíblicas. A gente pode fazer a ceia, primeiro domingo, segundo domingo, terceiro domingo, quarto domingo. A gente pode fazer a ceia. A gente tem que cumprir a palavra que diz que nós devemos fazer em memória do Senhor Jesus. Amém? Que ele não se prender apenas se é primeiro, se é o segundo. Então nós teremos a ceia no segundo domingo. Você que está do outro lado aí, que Deus possa lhe abençoar muitíssimo. Senhor, meu Deus, muito obrigado por esta manhã. Muito obrigado pela tua palavra. O ensinamento da tua palavra foi esses ensinamentos. Assim que eu vim para o Senhor Jesus, escola bíblica dominical, eu não me lembro, no meu período, de faltar à escola bíblica, porque ela me fez crescer. Foi ela que me formou, ela que me sustentou através do ensinamento da tua palavra. Então, muito obrigado pela a escola bíblica dominical, a maior escola do mundo. Quem aprende na escola bíblica não se afastará da tua palavra. Então, obrigado por aqueles que têm assistido a tua escola, assistido o ensinamento da tua palavra. Não novidades, porque a Bíblia não tem novidade.
a Bíblia tem ensinamento da tua palavra. Então nós te louvamos e nós te agradecemos por cada vida aqui, por aqueles que estão nos assistindo agora. Muito obrigado, que essa palavra venha de encontro com as nossas necessidades, que qualquer dúvida que tínhamos a respeito desse texto tenha sido sanada durante esta aula. Obrigado pelos dizimistas e pelos ofertantes. Leva-nos guardado por ti e nós te agradecemos. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. E os lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro digam glórias a Deus, diga aleluia e aplauda o Senhor Jesus. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele todo o louvor. Deus abençoe, um bom almoço para você, graça e paz.